Sabe quando você assiste uma série e se pega pensando nela ainda dias depois? Ela aluga um triplex na sua cabeça. E daí você pensa: ok, acho que eu deveria gravar um episódio de podcast sobre essa série. Foi assim que eu vim parar aqui. Esse projeto já tá engavetado há muito tempo, de transformar a psicologia em cena num podcast. Pra ser mais exata, desde 2021. Eu gosto muito de cultura pop, gosto muito de falar sobre cultura pop. Então, sempre me planejei, deixei ele na gavetinha, esperando o momento perfeito ou esperando ter tempo, e acabou que eu cansei de esperar. Então, vim aqui tirando um projeto da gaveta, mesmo se não estiver perfeito, pelo menos ele está sendo jogado aí no mundo. Eu sou Bianca Camargo, psicóloga e amante da cultura pop, e esse é o Psicologia em Cena. Um convite para olhar dialeticamente para as imagens e narrativas que nos cercam. Porque em uma sociedade capitalista, os filmes e séries não são apenas entretenimento, eles produzem modos de sentir, pensar e existir. Então aqui eu proponho uma pausa para que a gente possa refletir criticamente sobre as subjetividades que são produzidas por meio das telas. Bom, para começar contextualizando, eu vou ler a sinopse que eu achei no Adoro Cinema. Pluribus acompanha a pessoa mais infeliz do mundo, a que precisará salvar o planeta da felicidade. No mundo dominado por uma onda forçada de felicidade, a escritora Carol Sturka é uma das poucas imunes ao vírus que transformou a população mundial em uma massa amorfa de positividade e alegria. Chamado de outros, esse grupo feliz e satisfeito com tudo se destoa dos outros únicos 12 indivíduos imunes a essa passividade, grupo do qual a amarga e instável Carol faz parte. Sturka se recusa a se entregar à nova ordem mundial. Bom, essa é a sinopse do Adoro Cinema. Eu não lembro qual que foi o site que eu vi a sinopse, mas foi uma bem curta, inclusive, se eu não me engano foi no Filmou, que falava só numa frase bem rápida: a pessoa mais infeliz do mundo tem que salvar o mundo da felicidade. Pronto, essa sinopse foi o suficiente para me comprar e despertar o meu total interesse e atenção pela série. Logo quando ainda estava em lançamento, né? Ainda fiquei muito curiosa por ser uma obra do Vince Gilligan também, né? Que ele é o criador de Breaking Bad, então tem ali todo um apelo potencial da série. Então fiquei bem curiosa. E em contexto de neoliberalismo, né, tudo isso da felicidade incondicional, o sucesso incondicional que a gente vive todos os dias, é uma sinopse que compra, né, uma sinopse que a gente quer pagar pra ver, a gente quer saber o que que vai acontecer com essa suposta felicidade incondicional. Mas bom, assistindo a série, eu fui tendo outras perspectivas ao ponto de não concordar mais tanto assim com a sinopse, eu achar que a sinopse não passa o que a série de fato quer passar. Mas isso é uma coisa boa, é uma surpresa boa, não é uma surpresa ruim não. Eu fui esperando alguma coisa, mas ela não atingiu a minha expectativa, mas ela me atingiu em outro lugar muito bom, né, um outro lugar, assim, que me fez questionar bem mais o que eu já estava esperando, o que eu já tinha pré-concebido sobre a série. Tá, e quem é a nossa protagonista? Desde o primeiro episódio, nós somos apresentados a Carol, essa personagem que definitivamente é amargurada. Ela tá sempre reclamando, tá sempre se queixando de tudo e que faz a própria infelicidade o seu lugar de conforto. Só que ao mesmo tempo, a série também vai mostrando que a Carol procura formas de fuga do seu sofrimento. Ela busca uma forma de neutralizar ou anestesiar a própria infelicidade, o que a série nos apresenta através do seu vício alcoólico, né. Carol é autora de romances de fantasia e é conhecida pela sua série best-seller chamada The Winds of Why Carol. E Carol tem uma base de fãs e uma carreira consolidada, né, através do sucesso comercial, mas de alguma forma ela não vê sentido ainda no que ela faz. Ela menospreza os fãs e até a própria escrita, né, até o
o próprio universo que ela criou como alguma coisa sem sentido. No início da série, a gente não tem muito contato com o passado da personagem, mas o pouco que é apresentado ali vai montando aos poucos esse quebra-cabeças complexo e cheio de camadas que caracteriza a subjetividade de Carol. Só desse recorte de como ela lida com a profissão, já dá para entender que Carol, por mais que pertença a uma camada mais privilegiada da sociedade, de fato não é burguesa. Ela depende do seu trabalho para sustentar a vida que leva. E esse trabalho, ela só não acredita nesse trabalho, como também despreza, não por não gostar da profissão ou não gostar de escrever, mas pela fórmula repetitiva, né? Essa forma que ela tem que repetir várias e várias vezes, que gera o cansaço de estar presa nas engrenagens do capitalismo, que está obrigando a escrever sobre aquilo que é interessante para o mercado e não para ela. Várias vezes a personagem fala sobre tudo que seria diferente no universo dos seus livros, né? E aquele personagem que ela fez homem por conta do mercado, ela faria uma mulher. Né? Então ela vai se mostrando infeliz, né, nessa fórmula pronta que ela é obrigada a escrever. Um outro atravessamento muito interessante é por Carol ser e crescer enquanto mulher lésbica, ela teve constantemente que reivindicar o seu espaço e lutar pela própria existência, né, dentro de uma coletividade hegemônica que tentava anular. Então, esse lugar da individualidade para Carol foi um lugar conquistado, foi um lugar que ela teve que batalhar muito. E na sua profissão também, né, ela conta a história que os outros querem saber, a história que dá mais lucro. E não a história que a cativa, que desperta em si as suas próprias potencialidades de ser e de produzir. Então é como se mostrasse a personagem, desde o início, no quanto que ela teve que abrir mão da própria individualidade durante a vida dela, enquanto ela ainda tem que abrir mão. Logo ali no primeiro episódio, a gente conhece a Ellen, que é companheira da Carol, e enquanto a Carol se restringe nesse lugar de cinismo, passividade e essa amargura da vida, a Ellen é aquela que toma as rédeas, né? Ela é aquela que é conciliadora, né? Que vai fazendo as coisas funcionarem, vai sendo prática, e à medida que ela vai conciliando também, né? Todos os sentimentos da Carol e as coisas que precisam ser feitas. E para além de companheiras, Ellen também trabalhava para Carol, né? Então é aquela que, além de organizar a vida cotidiana, mediar conflitos, né, tanto dentro e fora do relacionamento, ela também tomava as decisões práticas enquanto fornecia o suporte emocional necessário para Carol. Bom, a partir daqui eu pretendo entrar mais fundo na série. Então, se você ainda não assistiu e se importa com spoilers, eu recomendo que possa retornar depois de assistir. E para quem fica, afinal, que mundo é apresentado em Pluribus? Logo na primeira cena da série, a gente vê que os cientistas estão detectando um sinal vindo de 600 anos-luz de distância, ou seja, muito além do sistema solar. Esse sinal, ele é repetitivo, padronizado e complexo. É como se ele fosse uma sequência codificada que os pesquisadores estão tentando decifrar o que que é. A partir, né, do desenvolvimento da série, a gente percebe, né, é apresentado pra gente que é um agente biológico, né, que os cientistas conseguem interpretar como um código de RNA que está associado a um agente semelhante a um vírus. No primeiro episódio, acompanhamos Carol e Ellen saindo de uma sessão de autógrafos do quarto livro da sua série, Blood of White Carol. E subitamente, todas as pessoas entram num estado de choque, parecido com uma convulsão ou algo do tipo. Em seguida, essas pessoas apenas desmaiam, e a única pessoa ali que não é atingida é a Carol. Ela se vê completamente perdida e sem saber o que fazer numa realidade apocalíptica da qual ela não sabe o que esperar e a gente também não. E depois a gente vai entendendo, junto à protagonista, que esse RNA viral acaba sendo liberado na Terra, levando ao evento que a série chama de The Join, a união. E aqui a gente tem um vírus de origem extraterrestre, que ele é transmitido por um sinal ou algum efeito associado a esse sinal. A série deixa essa parte em aberto. E ele se dissemina, né, integrando as mentes humanas num coletivo único, que é chamado de os outros, ou The Others.
Até aqui, a série apresenta um cenário que é bem típico de filmes de ficção científica, como Vampiros de Almas, de 1956, e seus vários remakes. Em destaque, o mais famoso deles, O Invasor de Corpos, de 1978. Esses filmes, eles vão trazer uma sociedade que é gradualmente tomada por uma consciência alienígena de forma silenciosa e expansiva. São filmes do contexto de Guerra Fria, então eles vão apresentando essa ideia do inimigo infiltrado e que a gente precisa prestar atenção o tempo todo, né? O protagonista normalmente é aquele que percebe que tem algo errado acontecendo. E esses filmes constroem na narrativa esse suspense de desconfiança plena, né? Que você vai desconfiando de todo mundo à sua volta, que você precisa tentar sobreviver enquanto você resiste a essa paranoia, né? De perder os seus entes queridos e a si mesmo para essa consciência alienígena desprovida de subjetividade, sofrimento, emoção e empatia. E esses filmes são conduzidos por um fio de narrativa que é muito comum. Aquele protagonista que percebeu que tem alguma coisa errada acontecendo, ele começa uma jornada paranoica na qual ninguém é confiável e que ele é responsável por salvar a humanidade. Então cabe a ele avisar as outras pessoas, cabe a ele traçar um plano para que ele possa fazer alguma coisa para, enfim, avisar as pessoas do que tá rolando e salvar a humanidade. Entretanto, nesses filmes a narrativa não necessariamente segue uma jornada do herói, pelo menos como a gente conhece, né, nos filmes de herói, toda a jornada do herói ali. Ele não é escolhido a dedo pra salvar a humanidade. Ele não tem nada de especial, ele não tem um poder especial ou alguma coisa assim que faz ele se diferenciar das outras pessoas. É muito mais uma conveniência. Ele só percebeu antes de todo mundo, né? Ele só se destaca por ter percebido algo errado e é exatamente isso que vai diferenciar ele das outras pessoas e colocar nessa missão, né, de ter que salvar a humanidade. Como, por exemplo, no filme de 1956, o protagonista é um doutor. Então ele atribui a si mesmo esse peso de salvar a humanidade por conta das suas características, né, ligadas à racionalidade, à lucidez e à ligação com essa área científica. Então, várias vezes ele fica se questionando como podem os outros não perceberem que as pessoas estão sendo trocadas por alien. Já no filme de 1978, o protagonista é desenvolvido numa outra perspectiva. Aqui, ele é alguém que percebe a troca alienígena não por saber demais, mas por valorizar muito o vínculo afetivo. E ele percebe que os aliens não têm sentimentos. Através disso, o protagonista se apavora, né, com a possibilidade de uma vida sem emoção e começa a viver na paranoia de perder aqueles ao seu lado e perder as próprias emoções. No geral, são poucas as diferenças narrativas entre os dois filmes. Ambos os filmes se concentram nessa paranoia do outro invasor e também nesse lugar ali de perder a individualidade. Só que, diferentemente de outras narrativas, essa aqui vai encaminhando para um certo derrotismo. Tanto quem está assistindo quanto o próprio protagonista, apesar da sua luta árdua, ele não vai ser levado para esse lugar do triunfo do herói do qual a gente está acostumado. E de certa forma, esse derrotismo presente nesses filmes me lembra muito a construção da personagem da Carol. No filme de 56, O Vampiro de Almas, ele tem um final mais esperançoso. No contexto de Código Reis, teve muita coisa influenciada pela produtora, teve uma pressão para que esse final fosse mais leve. Então, o protagonista consegue chegar às autoridades locais para comunicar a descoberta, né? Todo mundo duvida dele ali no início, até que encontra um caminhão cheio de casulos. Esse casulo é o que os aliens usam para trocar as pessoas. Eles fazem cópias duplicadas das pessoas e essas cópias assumem as pessoas e sabe-se lá onde a pessoa mesmo vai parar. Então, eles acham, né, esses casulos e no final as autoridades vão mobilizando as tropas, né, vai deixando em aberto se eles teriam controlado a invasão ou não. Já no filme de 78, Invasores de Corpos, o final é total desesperança. A invasão é bem sucedida, todos em volta são substituídos e o frame final, assim, a cena final, é um grito arrebatador do protagonista. Então, em ambos os filmes, os protagonistas carregam esse peso e a responsabilidade por saber demais. O sentimento de paranoia e esse desespero se assemelha muito assim ao estado que a Carol estava nos primeiros episódios.
No Vampiros de Almas, inclusive, tem uma cena memorável em que o protagonista tá numa via movimentada, né, tem muitos carros passando, e ele sai gritando para as pessoas no carro e alertando as pessoas do perigo, falando: "Olha, as pessoas estão sendo substituídas e tá rolando uma coisa estranha". E ninguém tá interessado em saber, assim, as pessoas estão só ignorando ele, achando que é só mais um doido gritando aleatoriamente. E o protagonista grita várias vezes: "Você é o próximo, você é o próximo", que mostra muito essa paranoia, né, esse lugar ali que vai espelhando muito do contexto dos Estados Unidos na época, em plena Guerra Fria, então tinha aquele medo do infiltrado. Nunca se sabe quando você vai estar lidando com alguém que é confiável ou não. Eu particularmente gosto muito dessa escolha narrativa, porque a série, por mais que agora foi lançada em 2025, 2026, ela dialoga muito com esse contexto de Guerra Fria, de paranoia. Aqui a gente tem algumas diferenças, né? Em Pluribus, a gente tem outra dinâmica para a protagonista. Ela não é escolhida por saber demais como nos filmes. Na verdade, as 12 pessoas do mundo inteiro que são imunes ao vírus, elas são escolhidas aleatoriamente. Não se sabe o que aconteceu que elas não foram, infectadas pelo vírus, né, elas só são imunes por algum motivo. E aqui a Carol, ela não recebe essa responsabilidade de saber demais, muito pelo contrário. Essas pessoas estão completamente perdidas, elas estão sem entender o que está acontecendo e por que só elas que não foram infectadas. E aí a gente entra em outra parte muito importante da série, o não saber. Pra mim, essa é uma das partes mais importantes pra gente entender a dinâmica da personagem. Mesmo se sentindo perdida, né, sem ter ideia do que tá acontecendo naquele universo, a Carol toma o lugar de salvadora. Ela tenta ocupar esse estereótipo da que sabe demais, mesmo não sabendo de nada. E ela se vê ali como a pessoa responsável de apontar os absurdos da consciência coletiva, só que a série vai mostrando que se trata da Carol se colocando nesse lugar. Lugar que ela nunca nem foi requisitada, sabe? Um lugar assim que ninguém convidou ela literalmente pra ocupar, mas ela tá lá tentando performar essa salvadora americana. E uma parte que é muito interessante para retratar isso é quando ela faz toda a investigação em torno do leite que os outros usam para se alimentar. E ela descobre que é um fluido feito a partir da carne humana. A Carol se desloca, né, corre para contar para o Comba, que é um dos outros imunes que fala inglês, e ela percebe, então ela descobre, né, na verdade, que todo mundo já sabia, menos ela. Ela descobre também que os outros imunes têm se reunido via Zoom para discutirem as possibilidades para o futuro e deixar ela de fora. Então aqui se trata de uma personagem que se coloca nesse lugar de saber demais, de se colocar nesse lugar da salvadora, que ao mesmo tempo não sabe de nada, né? Muito pelo contrário, ela sabe menos que os outros, inclusive. Aqui, pra mim, a série brilhou. Ela conduziu de forma genial, mostrando para um público que é muito acostumado, né, com essa narrativa do herói que sempre ocupa esse posto, né, no caso aqui a heroína, mostrando como que ela só acha que sabe demais, mas que na verdade ela tá tão presa nos próprios ideais que ela não se permite olhar para o mundo e conhecer para além de si mesma. Ok, mas e a partir disso, o que Carol Sturka representa? Uma outra parte que eu acho muito interessante foi quando Carol convocou os outros imunes para uma reunião. E ela fez questão que fosse apenas os que falassem inglês. E para mim isso já diz bastante sobre a personagem, né? E na cena da reunião, pra mim é uma ótima cena de comédia, assim, de tão absurda que ela é. A Carol já chega na sala de reunião ali, presumindo que todo mundo tá de acordo com a visão dela. E presumindo que é o lugar dela, né, de fazer esse discurso ali de como que a humanidade está em risco e o que que a gente vai fazer com o futuro da humanidade, que a salvação do mundo está nas suas mãos, né, na mão dela e dos demais presentes na sala. Tudo isso que ela vai falando, o plano de fundo é um brasão nacional dos Estados Unidos estampado na tela da TV. Né, ela tem uma fala simbólica lá, que ela fala traduzindo, né, cabe a nós endireitar o mundo. Isso ali é um cidadão americano médio no seu dia, numa segunda-feira comum. E é curioso como ela acredita cegamente nesse consenso. Ela já chega presumindo que todo mundo está de acordo com a sua concepção pessoal
do que está acontecendo e que todo mundo quer achar uma saída assim como ela quer. Mas a sua expectativa é frustrada quando, na verdade, todos ali têm uma outra relação com a União e com os outros. Os outros imunes, na verdade, estão muito mais à vontade entre si, eles estão conversando, né, no momento que ela chega na sala, eles estão conversando sobre as próprias vidas, eles estão trocando sobre como que foi a experiência com a União, enquanto a Carol não fez nenhum esforço em conhecer os colegas, ou até mesmo de perguntar qual a perspectiva que eles tinham sobre os últimos acontecimentos. Então, ela já chega com o consenso dado, é algo que não precisa nem perguntar, todo mundo já pensa assim. E aqui dá pra gente entrar em diálogo também com o nome da série, né, Pluribus, que foi influenciado, né, foi inspirado no lema E pluribus unum, que significa de muitos um. Ele surge ali na antiguidade, mas ganha peso político ao ser adotado como lema dos Estados Unidos durante o processo de independência das 13 colônias. E nesse contexto, o lema nasce junto com o próprio projeto nacional estadunidense, que é aquele projeto que propõe uma unidade, a unidade branca de origem europeia das elites, dos homens livres e protestantes, como uma estratégia política, não como igualdade. E pluribus unum significa como uma cola ideológica para o apagamento das individualidades, justificando um único governo central que é mais forte e que apaga as outras identidades, os outros povos, com base em conflito, genocídio, transformando os interesses econômicos divergentes apenas em destino comum. É aquilo de todo mundo concorda que isso é o melhor para a humanidade, enquanto é totalmente apagado as violências que tem por trás disso. E nesse ponto, a série deixa bem claro que a Carol representa os Estados Unidos, um país que preza pela liberdade e individualidade com base no apagamento de outras liberdades e outras individualidades. Não é de hoje que a gente vê os mesmos roteiros, essa coisa hollywoodiana ali, que para os Estados Unidos é como se o mundo inteiro precisasse de salvação o tempo todo e só eles podem salvar. A gente tem isso aí, né, com o exemplo mais recente do caso da Venezuela. Os Estados Unidos, historicamente, sempre usaram das justificativas de salvar um país da ditadura, ou do narcotráfico, ou do terrorismo, né? Cada um é uma historinha diferente, como permissão para invasão, genocídio, tomada dos recursos naturais do país e por aí vai. É uma história que só se repete várias e várias vezes. E continua se repetindo, como está acontecendo agora, né? Mas retornando pra série, porque falar mal dos Estados Unidos é sempre muito pano pra manga, né, tem muita coisa pra falar mal. Mas tem uma pergunta na série que eu acho muito importante. Quando o Comba pergunta pra Carol se o mundo precisa mesmo de salvação. Carol é a única pessoa branca naquela sala. Enquanto os outros personagens estão ali falando que, através da união, não tem mais guerra, não tem mais preconceito, não tem mais racismo, xenofobia, né? Eles estão trocando ali o tanto de violências que eles viviam na pele, que não existe mais agora nesse novo mundo de consciência coletiva, a Carol segue agarrada ao seu viés, sem se dar conta dos seus próprios privilégios. Essa cena da reunião entrega muito. São tantas camadas que a gente para pra analisar que a gente ficaria facilmente falando só dela por uma hora. E eu acho muito interessante como que as próprias pessoas que estavam presentes ali foram contornando a conversa da reunião para ser conduzida sobre como que as consequências das atitudes individuais da Carol, que ela tanto defende, causaram estragos do outro lado do mundo, né, em várias outras pessoas. E a Carol foi a única ali que não se deu o trabalho de perguntar, né, para a consciência coletiva como que foi experienciar a união. Todo mundo ficou curioso, né, para saber o que que eles tinham sentido, como que foi passar por essa experiência. E ao ser questionada por que que ela não perguntou, a Carol fala: "Porque eu sou inteligente o suficiente para não perguntar a um traficante qual a sensação da heroína". Para mim, essa resposta tem tantas camadas. Primeiro, que ela tá só aplicando noções de mercado, né, de capital, como coisas universais, como coisas que, independente se você tá no apocalipse, é a lógica de mercado que você tem que usar. E segundo, que ela reforça muito essa visão do nós contra eles, que é fortemente alimentada na cultura estadunidense, né? Principalmente na forma do terror à caça às drogas, que é usado muitas vezes historicamente para justificar as atrocidades que eles cometem.
E a Carol representando, né, sendo essa representação viva dos Estados Unidos, nessa fala, ela tá só exemplificando várias vezes ali que os Estados Unidos usa a guerra contra as drogas para justificar o racismo, para justificar a invasão, para justificar a xenofobia, ou até mesmo o genocídio. E aí, né, no discurso da Carol, ela reivindica várias vezes que as coisas precisam voltar a ser como eram antes. À primeira vista, esse discurso passa a impressão de uma resistência bem legítima, né? Aquela defesa do indivíduo humano, da escolha, da singularidade, o que todo mundo defende. Mas, se a gente olha num nível mais profundo, esse apelo do antes, ele não é neutro. Ele carrega um peso histórico e ideológico enorme. Isso porque quando a Carol fala em retorno, não é como se o mundo de antes já não tivesse envolto por suas próprias contradições e construções culturais e ideológicas. Até porque ela não está falando de um vazio histórico, mas ela está falando de um mundo muito específico, que é um mundo organizado pelo capitalismo tardio, que desemboca no neoliberalismo, que atua pela lógica de propriedade, competição, autonomia individual, entendida como valor supremo. Então, quando ela reivindica esse passado como horizonte desejável, o discurso transforma um arranjo histórico, que é violento, desigual e colonial, em algo que parece natural, universal e desejável por todos. Ou seja, esse passado muito específico é apresentado como sinônimo de humanidade, enquanto o presente coletivo é tratado como alienígena, artificial, desumano. E essa oposição, ela cria uma armadilha ideológica clássica, que é o capitalismo deixando de ser um sistema histórico e passando a ser confundido com a própria condição humana. É como se, não, o capitalismo já nasce com a humanidade, ele não é produto da humanidade. Aí fica bem claro que a Carol não está defendendo o indivíduo. Ela não tem intenção nenhuma de defender a individualidade. Até porque ela mesma não tem curiosidade ou inclinação nenhuma em saber da individualidade de outras pessoas. Ela não pergunta, ela não tem curiosidade, ela não quer conversar com as outras pessoas. O que ela está tentando preservar aqui é uma identidade formada dentro de um sistema específico. Ela quer proteger os seus privilégios. Sua subjetividade, seus afetos, sua noção de escolha, até a sua ironia foi moldada por esse mundo anterior. Questioná-lo radicalmente significaria questionar a si mesma, e não é algo que Carol está disposta a fazer. Então, quando Carol está desesperada para que as coisas voltem a ser como antes, na verdade, ela está defendendo a separação entre eu e os outros, essa separação ideológica e a ideia de que a liberdade nasce do isolamento e seus privilégios invisíveis. A Carol é uma personagem que defende tanto o individual, mas não se dá conta das suas próprias contradições. E aqui a gente entra no ponto primordial da série, que é falar sobre a dialética entre indivíduo e sociedade. Como já foi falado aqui antes, por mais que a Carol tenta reivindicar esse lugar da heroína, onde ela não foi convidada, ela nem foi nem chamada para participar desse lugar, e ela quer ocupar esse lugar mesmo assim, a série vai mostrando pra gente que o papel da heroína não se concretiza. Muito pelo contrário. As ações da Carol têm consequências desastrosas para ela e para os demais. Nossa busca desesperada por salvar o mundo, ela acaba matando ainda mais pessoas, né, tornando esse terreno ainda mais complexo. Uma dessas consequências é quando os outros decidem abandonar a cidade, deixando Carol sozinha porque ela representa uma ameaça. Depois de vários e vários ataques que ela fez na tentativa de tirar informações contra a vontade deles. E o detalhe aqui é que ela já estava fazendo investigações, né, dos outros, e ela já sabia que eles não podiam mentir. Então ela já tinha essa informação sobre eles, que eles são, de alguma forma ali, biologicamente incapazes de mentir. E ainda assim, a Carol bola um plano para tirar informações forçadas, enquanto a Zouja tá inconsciente, né? O que reflete ali, de certa forma, o mundo que a Carol tá acostumada, onde tudo que é externo é uma ameaça e a violência é justificada se for para manter a ordem. E é claro que o plano dá errado, e ela fica sozinha na cidade.
E é quando a Carol fica sozinha, quando ela tá com a própria solidão ali, e a série vai desenvolvendo outros lados da personagem e vai mostrando que, apesar de defender com unhas e dentes a sua própria individualidade, ao longo da série a gente vai percebendo como que Carol é genuinamente dependente de outras pessoas, principalmente da sua parceira, a Ellen. Já no primeiro episódio, a gente vê que a Ellen tá sendo a pessoa sóbria ali pra dirigir, né? E quando o vírus ataca, a Carol não consegue sequer ligar o carro por estar bêbada. Então isso vai mostrando o quanto que a Carol ela defende esse lugar da individualidade quando a individualidade dela sempre foi dependente de outras pessoas. A Carol é uma personagem atravessada pela culpa, pelo excesso de responsabilidade e guiada pelo moralismo. Ela pensa demais nas consequências o tempo todo, o que faz com que ela acabe escorregando constantemente entre dois extremos, que é ou o delírio messiânico, que é eu sou a única que pode salvar o mundo, ou a autodestruição moral, que é eu não mereço existir depois do que eu causei. Tem até uma cena que ela fala que fez o maior assassinato em massa desde o Stalin, né? Que revela duas coisas: essa autodestruição, esse peso moral que ela coloca nas suas ações, e essa propaganda anti-soviéticos ali dos Estados Unidos, que é sempre o pior horror da face da Terra, tem que ser cometido pela União Soviética, né? E não pelo próprio Estados Unidos. E aí, para lidar com essa ambiguidade toda, a Carol depende de outras pessoas ao seu redor. Várias vezes a série vai mostrando, né, o quão dependente a Carol é de Ellen. Ellen, ao mesmo tempo, é testemunha do trauma, é reguladora emocional. Sobretudo, ela é uma validadora da humanidade de Carol. É aquela pessoa ali que faz todo o trabalho emocional e até mesmo mente para poder ajudar a Carol naquilo que ela quer fazer. Então, a Ellen vai representando aquilo do eu vejo você. E para Carol, ser vista é a coisa mais importante que ela tem na vida dela. E até tem um momento na série que deixa isso muito claro, quando a Carol descobre um dispositivo que foi colocado no armário de bebidas, e ela logo acusa a consciência coletiva, mas descobre que na verdade quem tinha colocado esse dispositivo lá foi a Ellen. A Ellen tinha ciência do alcoolismo da Carol, até mais do que a própria Carol, inclusive. Então ela se colocava como vigia. Mesmo quando ela não estava lá, ela estava atenta a Carol. E aí é nesse período que Carol passa sozinha na cidade que a gente vê ela fazendo movimentos para tentar dar sentido para a própria existência, principalmente através da arte. Ela cantarola músicas, ela vai no museu e até leva uma peça do museu para casa para tentar se reconectar com o mundo. Ela vai a jantares exóticos, sente falta da música, da atmosfera, da comunidade. O sétimo episódio, para mim, é um dos mais importantes para entender a dinâmica do universo da série. Porque ao mesmo tempo que Carol usa da arte para tentar se reconectar com o mundo, os outros revelam uma angústia por já conhecerem todas as artes existentes no mundo. Não há nada novo, não tem a individualidade, não tem a possibilidade de desenvolver uma nova arte, uma pintura, uma música, um livro. Então, tudo que existe eles já conhecem. E por isso eles ficam tão empolgados com a possibilidade de Carol estar escrevendo novamente. Porque se ela escrever um livro novo, de fato, vai ser alguma coisa nova que eles vão entrar em contato. Porque até então eles conhecem tudo que existe. E um dos aspectos mais importantes da arte é exatamente entrar em contato com algo que sequer você sabia que existia, ou até mesmo criar algo que está dentro de você, colocar para fora, transformar um trauma em arte, ou transformar uma memória feliz em arte. Sem a individualidade, isso é impossível. Então, essa comunidade, né, essa coletividade ali da consciência não consegue criar algo novo. Não é possível criar arte a partir dessa configuração de sociedade. E para mim, esse é o ponto mais interessante da série. Como nada é óbvio ou é o fim em si mesmo. Porque aqui a série revela o seu ponto alto, a contradição. Se você assistiu esperando heroína e vilões, né? Você assistiu esperando esse lugar ali da consciência coletiva como uma representação do mal, né? Como essa representação de tudo de ruim que existe.
sinto lhe informar ou te aborrecer nesse ponto, mas não é uma série que coloca o seu peso no antagonismo. Na verdade, o antagonismo é a característica menos importante da série. A complexidade aqui está na relação entre o indivíduo e sociedade, porque não existe indivíduo sem sociedade e nem sociedade sem indivíduo. Então a série trabalha muito bem nesse teor da ambiguidade, né, dos contrários e como que esses contrários conversam entre si e só existem um com o outro, eles não existem separadamente. Nesse ponto, cabe citar Marx, que fala que o indivíduo não é definido apenas pela consciência individual, mas também pela sua condição genérica, né? Que o ser humano ele é esse ser que se produz em relação. Ele transforma o mundo coletivamente. Ele só existe plenamente no vínculo social e histórico. Então, isso não significa dissolver o indivíduo no coletivo, mas significa que a individualidade só é possível porque existe uma vida social compartilhada. Como Vygotsky diz, através dos outros nos tornamos nós mesmos. Ou seja, se há cada vez menos outros na nossa vida, mais longe a gente está de conseguir desenvolver todas as potencialidades daquilo que a gente pode ser. Tem uma fala da Zouja na série que eu acho muito emblemática. Ela fala: Nós fomos você, mas você nunca foi nós. E na minha interpretação, eu acho que não está falando sobre a experiência da Carol sobre a união, mas está falando também como que a personagem já era uma pessoa extremamente isolada desde muito antes da união. Uma vez que no capitalismo a nossa individualidade é isolada, ela é tratada no lugar de competição e é atribuído significados de capital para nossa própria individualidade e subjetividade, como a meritocracia, a responsabilização individual por fracassos que são sociais e por aí vai. E o que acontece é que a Carol internalizou muito bem essa lógica. Ela é grandiosa por seus próprios esforços quando ela conquista alguma coisa, mas ela se autoflagela psicologicamente quando falha. Em um dado momento, a série nos revela, no passado da Carol, que ela foi mandada pela mãe para um retiro de conversão sexual chamado Freedom Falls, aos 16 anos. Então, ela sabe muito bem como que a imposição de uma regra é como a única possível e aceitável. E ao mesmo tempo que ela tenta desafiar essa lógica, né, que ela tenta questionar essa lógica através do isolamento e através do alcoolismo, ela acaba por reforçar a mesma lógica quando ela repete consigo mesma e com os outros ao seu redor. Ou seja, por conta do trauma, Carol produziu a si mesma como alguém que precisa ser autônoma para conseguir se desenvolver, mas que ainda assim é extremamente dependente de estruturas invisíveis de exploração. E o sétimo episódio da série vai ilustrar essa dinâmica muito bem. Ele é um marcador fundamental que mostra a diferença da realidade, né, o contraste das realidades entre a Carol e o Manosos. Ambos os personagens são imunes ao vírus, então supostamente eles deveriam ter as mesmas condições, certo? Aqui em Pluribus, não. A série escancara os privilégios de classe e a falácia da meritocracia ao apresentar dois personagens em situações de isolamento e autonomia, mas ao mesmo tempo Carol sobre os vários privilégios e Manosos lutando para garantir a própria vida, literalmente. E aqui no episódio 7 ele vai jogar a gente, jogar a pergunta na nossa cara de quem que pode se dar o luxo de ser indivíduo autônomo. Porque ao mesmo tempo que Carol continua sendo sustentada pelos restos de um mundo capitalista funcional, ela tem um mercado que foi reconstruído só para ela tem um restaurante chique. Então essa autonomia, ela não é produzida por ela é herdada. A Carol tem o direito de performar a solidão enquanto uma escolha existencial ou moral. Só que, do outro lado, o Manosos é obrigado a ir para a solidão como efeito da exclusão social, enquanto ele convive com essa urgência de sobrevivência. Ele só depende de si mesmo para sobreviver e ele luta literalmente com o próprio corpo. E nisso tudo é muito interessante que a Carol é a única estadunidense da série, porque vai mostrando essa contradição e além de não conversar a mesma língua que outras pessoas na série,
Ela literalmente não consegue enxergar as outras pessoas, ela não consegue olhar, ela não consegue dialogar com as outras pessoas para além de si mesma. E até esse diálogo consigo mesma, ele é muito restrito, ele é muito complexo, ela não se dá conta das próprias ambiguidades. Então é nesse lugar de como se ao mesmo tempo ela não conseguisse desenvolver nenhum diálogo com nenhum dos lados, nem com ela mesma, nem com as outras pessoas. Então, por mais que existam outras pessoas na mesma condição que ela tá sozinha. Mas ela tá sozinha por escolha. Ao longo da série, a Carol sustenta uma posição relativamente estável. Ela recusa totalmente a consciência coletiva, ela chega a ironizar os Others e mantém uma distância que ela chama de lucidez. Só que, a partir do oitavo episódio, essa distância começa a ruir. E não porque o sistema se modifica de alguma forma ou se mostra diferente, mas porque ele se mostra capaz de oferecer aquilo que a Carol precisa, que é o vínculo. Então, ela não passa a se interessar pelos Others ou passa a tentar entender melhor o projeto deles. Ela se interessa porque se sente vista e acolhida. E tudo isso vai se dando principalmente pela imagem da Zouja, né, que para ela evoca esse lugar do interesse pessoal. Então ela sai desse lugar de sempre questionar e se opor para uma atitude muito mais curiosa com a mente coletiva. Então a convivência com a Souja introduz pequenas experiências que Carol não tinha desde o colapso, né? Começa a ter companhia sem conflito, a atenção constante, a ausência de solidão, a sensação de pertencimento sem esforço. Isso não apaga a postura inicial de Carol, mas cria uma ambivalência psíquica. O sistema pode ser errado, mas o que ele oferece é real. E faz com que o espectador, assim, junto com a Carol, acabe hesitando em relação a tudo isso. A resistência deixa de ser óbvia, o coletivo deixa de ser apenas um monstro. E aqui, mais uma vez, a série vai comprovar que seu ponto alto é exatamente esse contato com a ambivalência, com a contradição, com essa estranheza de entrar em contato com algo novo que você não entende ainda e que o mundo que você conheceu até hoje não vai te dar subsídio para que você possa entender essa nova realidade. Inclusive, durante o episódio, a Carol aparece lendo um livro que eu achei muito interessante, tá? Nesse momento, nessa narrativa. O livro é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. A Mão Esquerda da Escuridão é uma das obras de ficção científica mais memoráveis do mundo. Isso porque ela apresenta um universo em que o protagonista, o Geliai, é um emissário enviado para uma confederação interplanetária num planeta que é coberto por gelo permanente. E a diferença aqui é que não são aliens. Na verdade, os habitantes desse planeta também são humanos, mas eles têm uma outra forma de organização, um outro sistema que é totalmente diferente. Porque aqui os habitantes não possuem gênero fixo. Então, o masculino, né, o que a gente entende enquanto masculino e o feminino, eles são estados transitórios. Eles não são uma identidade concreta. A partir disso, né, o protagonista acaba estabelecendo um vínculo muito profundo de confiança, intimidade e reconhecimento com Straven, que faz com que esse protagonista acabe entrando numa jornada contra seus próprios preconceitos, aprendendo que compreender o outro também exige abandonar certezas, fronteiras e identidades rígidas. Então, nesse livro, a gente percebe um protagonista que ele dá de cara com as suas próprias contradições, com as suas próprias limitações e vai para além dela. Porque aquele vínculo, ele oferece algo tão único, tão confiável, que vale a pena ir além daquilo que ele já tinha como concepção de mundo pré-estabelecida. E eu acho muito simbólica a aparição dessa obra no contexto de Pluribus. O que pode ser levado para o lado de que, quando tem interesse em jogo, a Carol é capaz de tentar compreender o outro. Mas será que isso se sustenta? Até que ponto que esse interesse se sustenta? Enquanto eu falava aqui, eu fui me lembrando de um sentimento muito constante enquanto eu assistia a série, que foi o sentimento de indignação.
Eu me sentia indignada do porquê que ela só não pergunta. Como que ela não tem curiosidade de saber mais sobre essa mente coletiva, saber como que eles funcionam, qual que é a intenção deles. Então, assim, a gente vai percebendo ao longo da série que a narrativa levanta tantas questões que ao invés de perguntar, a Carol decide resolver, ela vai descobrir por conta própria. Ela vai resolver aquilo por conta própria. Isso mesmo após ela descobrir que eles não podem mentir, né, então ela tinha o aparato ali pra perguntar, pra conversar, ela só escolheu não perguntar. E quando a gente percebe, né, que nesse momento ali que ela tem essa aproximação afetiva com a coletividade, ela finalmente pergunta, né, sobre a intenção da mente coletiva em integrar ela também. E aí que ela descobre que eles têm acesso ao seu óvulo congelado e de repente o antagonismo reaparece. Ela lembra de: "Ah, é, eu sou contra vocês, né, porque vocês querem acabar com a minha individualidade. É mesmo, né, deixa eu quebrar essa falsa sensação de conexão aqui, deixa eu voltar para o estado anterior". Então eu acho que a série soube explorar muito bem esse dilema interno da Carol, porque ela transita entre a ânsia pela conexão, enquanto ela mesma não abre espaço para o outro para que possa haver de fato essa conexão. E assim, eu gosto muito como que a série foi construindo esse lugar das contradições, né, e jogando na nossa cara o tempo todo essas contradições. A Carol é aquele tipo de pessoa que se ela vai comemorar alguma coisa, ela comemora com um grande God Bless America, sabe? Ela é uma segunda-feira numa estadunidense padrão, sabe? Aquela pessoa que defende aquela realidade com unhas e dentes, mesmo quando aquela realidade fere a ela mesma. Basicamente, a Carol é uma Karen, sabe? Assim, tem muito aquilo de como que virou muito meme, né? Desse lugar ali, de como que ela é essa estadunidense básica, média, que tá ali pra defender seus próprios privilégios e não vai muito além disso. Inclusive, para fechar esse episódio, eu gostaria de trazer sobre todo o hate que a série e a personagem acabou recebendo nas redes sociais, com aqueles ataques ali de Carol é chata, amargurada, insuportável. O que me lembrou muito a repercussão em volta da personagem Skyler de Breaking Bad, que é uma série também criada e desenvolvida pelo Vince Gilligan, que acabou gerando comentários negativos e até muitos ataques que ocorrem até hoje contra a atriz que interpretou a Skyler, a Anna Gunn. E ali no universo de Breaking Bad, Skyler é quem mantém as coisas funcionando. A vida cotidiana, a fachada de normalidade, enquanto Walter tem o seu surto megalomaníaco de meia-idade como Heisenberg, ou seja lá o que for que ele tá passando, a série deixa muito claro o tempo todo que o Walter só faz o que ele faz pelo próprio ego, sem se importar com as consequências das próprias atitudes. Enquanto isso, a Skyler tá sustentando uma família em ruínas, sozinha e em silêncio. Tanto que quando a Skyler descobre da onde que vem tanto dinheiro, ela fica enjoada. Skyler tem plena consciência do porquê que o Walter faz o que faz, e ela é a única ali que o confronta. Ela sabe que ele faz o que ele faz não porque ele precisa, não porque ele quer proteger a família, ele faz pelo ego. E isso faz com que grande parte do público se revolte contra a personagem. E não por razões narrativas, muito pelo contrário, é só aquele velho machismo que incomoda quando a mulher é colocada na posição de desafiar um homem que claramente tem intenções egoístas, colocando a vida de toda a família em risco. E, inclusive, o próprio Vice Gilligan já falou várias vezes em entrevistas que não entende o ódio direcionado a Skyler e que, para ele, as intenções do Walter White estavam claras desde o início. E sim, elas estão o tempo todo muito claras. E esse ódio contra a personagem, ele é um ódio ideológico. Ele nasce desse lugar de como que os homens são ensinados a odiarem mulheres que se contrapõem, mesmo quando as intenções do homem são muito claras e violentas. E todo esse hate que a personagem da Skyler recebeu movimentou muito, assim, as plataformas, os comentários da série. E eu, particularmente, acho muito curiosa a escolha narrativa em Pluribus de colocar uma atriz que fisicamente lembra a Skyler. E eu tenho uma teoria, de acordo com as vozes da minha cabeça, que essa escolha foi intencional.
Não é à toa que a palavra rage bait foi a palavra de 2025 no dicionário de Oxford. E até os filmes e séries podem usar um pouco desse artifício, né, dessa camada, seja para boicotar, para atacar ou até mesmo para divulgar uma obra. Então, acredito que a intenção do vice Gilligan era incomodar a mesma parcela da sociedade que se incomodou com a Skyler e jogar na cara as suas próprias contradições com a personagem complexa e muito bem desenvolvida. E sim, a Carol é chata. Ela faz escolhas questionáveis, ela é egoísta, ela é problemática. Não é à toa que ela serve como uma representação, e eu diria que até muito suave, dos Estados Unidos na série. Mas é exatamente isso que faz a personagem tão interessante. Nem todos os personagens de filme e séries são feitos para que você possa se identificar ou gostar deles. Tem personagem que só precisa incomodar mesmo. E esse é o caso do próprio Walter White, pasmem, e de outros como Michael Scott, de The Office. E bom, se você se identificou com esses personagens, eu tenho algo muito sério para te contar, sabe? E o detalhe é que nenhum desses personagens homens recebem o hate que Carol está recebendo por representar os mesmos dilemas. E sim, a Carol incomoda. Ela tá ali fazendo essa representação dos Estados Unidos, essa pessoa que impõe as suas verdades perante as outras pessoas e que ao mesmo tempo tá defendendo uma pauta que é totalmente vazia, que nem ela mesma confia e acredita na própria individualidade, porque ela não se deixa ter contato com a própria individualidade e que no final das contas ela tá defendendo só os seus próprios privilégios. E se a gente parasse aqui pra falar de personagens homens que fazem o mesmo que ela faz, a gente passaria uma hora só dando exemplos. E eu amo mulheres complexas. Mulheres complexas no cinema, assim, gente, por favor, não quero mais mulher sendo boazinha, mulher ligada a par romântico. Eu quero a mulher ruim, mulher complexa, mulher cheia de camada, mulher que incomoda, mulher que irrita. É isso que a gente tá precisando. Mas bom, no geral eu gostei muito da série. Confesso que eu tenho um fraco por mulheres complexas no cinema, e eu achei que a narrativa soube conduzir muito bem os seus dilemas, de um jeito que te faz ficar pensando na série mesmo por dias depois de assistir. Eu confesso que eu não sei o que esperar da próxima temporada e tô bem empolgada com os rumos que ela pode tomar. Só espero que a série continue conduzindo para esse lugar de ambiguidade moral, sem colocar o herói e o vilão de forma clara, porque tem muita coisa interessante para sair daí. E quando a gente se provoca para ir além da rigidez moral e do herói, a gente consegue alcançar um universo de possibilidades. Bom, e por hoje é isso. Obrigada por me ouvir até aqui. E se fez sentido para você, compartilhe esse episódio com uma pessoa querida. Tchau, tchau, até a próxima.